Maternidade e autocuidado. Será que é possível conciliar as duas coisas? Quais são os dramas que a gente vive quando a gente tenta se cuidar e a gente tem que cuidar de outras pessoas, de filhos pequenos, médios, grandes? Como é que a gente faz para lidar com a nossa culpa? Onde é que a gente fica no meio de tudo isso? A gente é muito mais parecido do que parece e é sobre isso que a gente vai falar hoje no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica no sininho, se inscreve e também não esquece de deixar seus comentários nesse vídeo. Eu não sei vocês, mas eu tenho enfrentado sentimentos diferentes nessa pandemia em relação ao meu autocuidado e em relação às crianças, à maternidade, ao cuidado com os filhos. Meus filhos ainda são pequenos, né? Um tem 7, outro tem 5. Acho que muitas vivências ainda virão. Mas é engraçado, porque eu acho que a gente poderia pensar assim, bom, se a gente está o tempo inteiro em casa com eles, a gente não precisa dar assim tanta atenção, porque afinal de contas estamos convivendo no mesmo espaço. Mas para mim, curiosamente, a culpa da maternidade aumentou ao longo da pandemia. É quase como se esse tempo de mais proximidade me trouxesse tamanha gratidão e tamanha visão sobre o poder da experiência da maternidade que agora eu penso muito mais nos momentos em que eu tô sem eles. Eu não sei se isso apareceu por aí também e eu gostaria muito de saber se isso apareceu por aí também. Se vocês se libertaram um pouco da culpa da maternidade por conta de estar mais perto e mais tempo com os filhos sem ter que se deslocar para o trabalho, ou se essa culpa ficou ainda maior porque você está dentro de casa e ainda assim você não está conseguindo dar atenção para os seus filhos. Dentro de casa a gente percebe muito mais também, porque o contato é mais próximo, o quanto muitas vezes a gente está presente fisicamente, mas o quanto a gente não está disponível energeticamente, emocionalmente, e isso é um desafio muito grande, né? Então gostaria muito que vocês deixassem seus comentários para poder entender isso. O que eu percebo, e aí vai já dicas, né? Essa culpa eu acho que é um pouco inerente à maternidade mesmo, né? Aquela velha história de nasce uma mãe, nasce a culpa. Eu tenho ficado cada vez menos culpada de preservar a minha rotina de autocuidado quando eu tô com os meninos. Por quê? Pelo simples fato de que eu sou uma mãe melhor quando eu preservo o espaço para mim. E aí, quando eu digo preservo espaço para mim, esse espaço também inclui tempo. Não é apenas um momento em que eu vou ficar, por exemplo, fazendo as minhas reuniões com privacidade ou fazendo as minhas meditações com privacidade, mas é também um momento em que eu preciso dar conta das minhas emoções, dos meus sentimentos, das minhas questões, sem que isso se misture com as nossas relações de família que estão tão próximas agora também das questões de trabalho. Então, eu faço pedidos claros para os meus filhos. Olha, se eu não andar agora, se eu não suar um pouco a camisa ali na bike durante 20, 30 minutos, eu não vou ser uma boa mãe nas próximas horas. E acho que eles ficaram mais acostumados a entender esse tipo de pedido claro. É curioso perceber que isso também os autoriza a fazer pedidos claros. Por exemplo, outro dia o João chegou para mim e falou: mamãe, eu sei que você adora que eu espere você para jantar, mas eu tô com tanta fome e você ainda não terminou de fazer o que você precisava fazer, então eu posso jantar antes de você? E eu acho que esses espaços preservados em que cada um se escuta, em que cada um se ouve, em que cada um se reconhece, em que cada um se respeita, e a partir desse respeito interno você pode colocar um pedido sincero para o outro, eles são absolutamente fundamentais nessa relação do autocuidado. A minha dica principal de autocuidado é justamente ter esses espaços e esses tempos preservados para você lidar com as suas questões. Porque no fundo, a grande, verdade em tudo isso é que quando a gente se torna mãe, a gente não deixa de ser todas as outras coisas que a gente já era. Mas socialmente, muitas vezes, a gente quer, pela própria necessidade de aprovação que a gente tem, se dedicar integralmente à maternidade. Só que aqui tem uma ebulição de coisas acontecendo que precisam ser elaboradas também. Então não se culpe se você tem... É muito fácil falar não se culpe, né? Que ridículo falando não se culpe. É claro que a gente vai se culpar, mas assim, entenda que você está se sentindo culpado às vezes por pressões sociais, por todo o contexto. É complexo tudo isso. Mas procure ouvir essa culpa com acolhimento. Procure ouvir tudo isso com autocompaixão. E eu acho que reconhecer, que essa culpa, ela já vem de muitos e muitos tempos atrás, de muitas eras, da ancestralidade toda que a gente carrega na gente, isso pode ajudar vocês a se sentirem um pouco melhor, cada uma de nós a se sentir melhor. Então é acolher
as nossas culpas, que elas vão aparecer, né, uma hora ou outra, respeitar espaços, preservar espaços individuais, embora a gente esteja convivendo todo mundo junto e cada vez mais próximo, e também saber fazer pedidos sinceros, não achando que isso vai machucar o outro, porque quando a gente se escuta e consegue colocar isso de uma maneira sincera para os outros, né, os outros são capazes de compreender. Mais do que compreender, eles também aprendem pelo exemplo. Então essas são as dicas que eu tenho aqui nesse momento para compartilhar com vocês sobre maternidade e autocuidado. Gostou? Você tem outra dica? Deixa aqui nos comentários e não se esquece de se inscrever no canal. Um beijo, se cuida e a gente se vê!